Por aqui a gente fala agora a respeito de mercado e vamos falar de mercado de soja agora e para falar sobre o tema, para falar sobre as tarifas que foram suspensas por um tribunal norte-americano e que o governo dos Estados Unidos já recorreu, os efeitos que isso traz para o mercado e como que a gente pode imaginar comportamento de demanda da China em relação à soja brasileira e norte-americana até o final de 2025, é o assunto de agora com o Ronaldo Fernandes, da Royal Rural, que participa conosco. Ronaldo, obrigado pela sua participação aqui no canal do Boi. E a medida em relação às tarifas, ela era muito polêmica, é polêmico também essa situação da suspensão dela, e o governo norte-americano não só recorreu, como acredita que vai virar esse cenário rapidamente. Como é que como é que os mercados ficam diante de uma situação como essa? Boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, Fabiano. Obrigado. Estava com saudade de falar aqui. Que bom que hoje deu certo da gente bater esse papo. Mas o mercado ele está confuso, né? Porque a princípio não se tinha ideia do que o Trump queria fazer com as tarifas. Agora já ficou bem claro. O Galípolo uma vez ele foi falar da ata do Banco Central, ele citou Caetano Veloso. Então vou na cola do Galípolo aqui. Tem uma música do Caetano que diz está oculto mesmo quando terá sido óbvio. Essa conduta do Trump, ela por mais que pareça confusa, também está óbvia, que é na verdade uma ferramenta de negociação. Ele está usando as tarifas para negociar, e é um fato importante a gente relembrar, Fabiano, que em 2018, lá quando ele começou a guerra com a China, ele teve os mesmos passos, inclusive esse de hoje, porque hoje ele disse que a China não está cumprindo o acordo, falou mal da China, o ministro de Relações, o ministro do Tesouro, o secretário do Tesouro, Scott Bessent, disse que as negociações estão estagnadas. Foi a mesma coisa que aconteceu no primeiro acordo de 2018. Eles tarifaram, começaram a brigar, trocaram farpas, inclusive foi numa sexta-feira que o Trump fez uma declaração parecida com o que ele fez nessa sexta, e na segunda-feira ele suspendeu ali vários benefícios e voltou a tarifar, subir tarifas. O que aconteceu em 2018, o Trump tinha dado 90 dias de prazo para a China, chegou no final desses 90, não entraram em acordo, ele colocou as tarifas de volta e deu mais 90 dias para o acordo ser apresentado. Dessa vez a economia está muito diferente. Dessa vez nenhum dos dois lados querem estender isso por muito tempo. Mas esse fato, acho que o mercado está entendendo isso hoje, o fato do Tribunal Comercial ter retirado as tarifas, depois vir um outro tribunal e falar, não, o Trump aqui ele recorreu rápido, o argumento que ele apresentou é louvável, vamos reestabelecer as tarifas, isso faz com que o mercado entenda que a economia americana pode não suportar como suportou lá no primeiro momento. Todo mundo sabe que o Trump não quer que as tarifas se estendam por muito tempo. É aquela retórica, para melhorar, eu vou ter que piorar um pouco. Está muito claro que isso é uma negociação, que isso é a forma dele negociar. Só que as empresas americanas estão todas ali orquestradas dizendo, talvez a gente não aguente isso por muito tempo. Mas na esfera judicial, o mercado não espera que ele vai ser barrado não, Fabiano, porque até se ele recorre, isso vai, a defesa do outro lado ali das empresas vão recorrendo também. Se isso chega na última instância, no Supremo Tribunal dos Estados Unidos, a maioria dos juízes são republicanos, são do lado do Trump. Então hoje o que o mercado entende é que caso o termo no âmbito judicial haja algum problema, vai só adiar o inevitável. Ele vai continuar com as tarifas como ferramenta de negociação. Então, o próximo passo mesmo é esperar o dia 9 de julho, quando ele colocou essa data para apresentar acordos tanto com a China, tanto com a União Europeia, Fabiano. Ronaldo, e quando a gente pensa em China, em acordo com China, a gente tenta olhar o que é que se desenvolveu desde as últimas conversas que foram talvez um pouco mais amistosas do que as iniciais, sem nenhuma dúvida, mas com tarifas ainda que são impeditivas. Pelo cenário que nós temos, pela posição dos dois países, né, e que se sabe, como que deve ser o comportamento de compra da China até o final de 2025? A gente está encaminhando agora para o início de junho.
E junho costuma ser, todos os anos, independente de briga, independente de tarifa, eu estou até pegando o dado aqui para falar com precisão, mas mesmo que a gente não olhe aqui, é um dado muito comum, a gente sempre traz ele aqui também. Junho costuma ser o pico de recebimento de soja na China. É o mês que a China mais desembarca soja, junho. Ou seja, se ela recebeu esse volume em junho, ela tem que ter comprado e ela tem que ter embarcado isso há pelo menos 2 meses atrás, quando a gente fala do Brasil. Dos Estados Unidos também um tempo parecido, porque os navios chegam lá, demoram para descarregar, demoram para ser lançados. Então, se a gente está passando agora pelo período que a China está caminhando para o seu pico de recebimento, foi só em 2020 que ela, 2024, que ela teve o pico em agosto. Todos os anos o pico sempre foi em junho. Se ela está passando agora para o seu período de maior recebimento, é natural a gente esperar, Fabiano, que daqui para frente ela vai reduzir os seus volumes de compra. A China não vai sair do mercado, a China não vai abandonar o cenário brasileiro, mas, independente de tarifa, é o momento que ela costuma retirar as compras, porque ela já está, como a gente diz no mercado, de barriga cheia. E isso a gente costuma sentir reflexo nos nossos prêmios, os prêmios começam a cair. A demanda chinesa, então, ela está caminhando para esse período de sazonalidade, onde ela começa a reduzir. Só que é uma redução ainda grande. Ela vai comprar agora em maio 14 milhões de toneladas, para junho ela provavelmente vai atingir os 10 milhões de toneladas, para julho vai reduzindo para 9. Então isso não cai de uma vez, mas vai começando a reduzir, a gente vai sentindo os prêmios perdendo força. O ponto agora é o grande momento para o dia 9 de julho, olhando para a sua pergunta sobre a demanda chinesa. Porque até 9 de julho, a China vai ter o Brasil como fornecedor natural, porque é o momento em que nós realmente temos maior entrega para a China. A partir de 9 de julho, vai depender de como eles vão traçar esse acordo, se vai adiar por mais 90 dias, se não vai adiar. Mas o fato é que, se a gente já está entrando no segundo semestre, a partir de setembro, outubro, novembro, os Estados Unidos já vão ter colhido. E aí, ou vão estar em colheita. E aí a China vai mudar o foco. Ela não vai comprar grandes volumes do Brasil e vai passar a comprar volumes dos Estados Unidos. Então, olhando para um cenário agora de oferta e demanda, não olhando para a tarifa, a China, ela não tem problema de onde comprar, Fabiano. Ela tem o Brasil entregando uma safra cheia, uma safra recorde. Os Estados Unidos, mesmo que teve redução diária de 86 para 83 milhões de acres, ainda tem a projeção de uma produtividade muito alta. O clima nesse início está dando suporte para se acreditar nisso. E ela também está comprando soja do Uruguai e soja da Argentina. A gente está falando da soja brasileira colocada lá no porto da China em torno de $440 a tonelada. A da Argentina chega a 430. Nós vamos oferecer para a China que é 14 milhões de toneladas. A Argentina não consegue esse volume, mas ela acabou de colher. Ela pode entregar pelo menos 2 milhões de toneladas para a China no final de maio, no início de junho. Não é o nosso volume, mas limita o nosso preço. Então, a demanda chinesa é uma demanda aquecida, mas ela também tem uma oferta aquecida que baliza e controla os preços, Fabiano. Paulo, rapidamente, dentro dessa situação que você nos traz, nós devemos ter janelas interessantes de vendas para produto brasileiro neste segundo semestre, principalmente antes da entrada da safra americana? Quando a gente fala de carrego, Fabiano, infelizmente a gente acredita aqui que os melhores momentos já possam ter passado. Nós vamos ter 2 períodos agora de definição para preço, tanto no Brasil e em Chicago também, que é agora no dia 30 de junho, a revisão diária dos Estados Unidos. O relatório de março trouxe 83 milhões de acres. O mercado já começa a acreditar que esse volume pode ser pouco, e aí mostrar que o produtor americano plantou mais do que 83. Não 86, não 87, mas um pouco mais. E aí vem um sentimento de maior oferta americana. Então, o primeiro momento é dia 30 de junho. O segundo momento, obviamente, o dia 9 de julho. Caso o relatório de 30 de junho mostre os Estados Unidos um pouquinho mais ofertado, caso o acordo do dia 9 de julho obrigue ali a União Europeia a comprar mais de 4 milhões de toneladas, a China a focar mais nos Estados Unidos, o segundo semestre vai ser ainda pior para o Brasil. E a gente tem que lembrar que os Estados Unidos está sofrendo um baque no seu mercado interno.
Hoje mesmo a gente vê uma derrocada no óleo de soja, caindo mais de 3%, porque tinha a esperança de que a mistura do biodiesel no diesel fosse aumentar de 3,8, 3,7 para quase 6 milhões de barris ali na mistura de biodiesel. Se falava de pelo menos 2 milhões de toneladas a mais no consumo interno americano, e não está tendo isso mais. A gente está vendo o EPA não sugerindo esse aumento obrigatório, ou seja, o mercado americano, que tinha esperança de consumir muita soja esse ano, isso está indo por água abaixo. Então, esse volume que não vai ficar no mercado interno, com certeza ele vai concorrer com os preços do Brasil no segundo semestre, Fabiano.